Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Aqui estamos hoje, mais um dia reunidos aqui neste planeta físico, no planeta, porque cada um de nós está no seu local. Pode não ser local de nascimento, pode não ser local onde pediu para nascer, porque a nossa vida, o nosso dia a dia é no local às vezes onde constituímos família, onde temos o nosso emprego, onde se faz a alteração, a mudança das nossas vidas, quer seja por conta de convívios físicos, quer seja por conta de trabalhos físicos e até também trabalhos mediúnicos. Às vezes, muita vez acontece isso, mas acima de tudo aqui estamos reunidos nesta rica e feliz oportunidade, segunda-feira, início de semana, nas nossas vidas, jornadas, caminhadas. Que bênção, hein? Que maravilha! Nós ainda estamos aqui. Alguns espíritos do outro lado estão olhando invejosos, sabem? Alguns espíritos do outro lado que partiram, que estão do outro lado, milhares de espíritos, estão vendo, absorvendo a sintonia, estas palavras, e tristes, porque perderam uma oportunidade aqui da passagem do mundo físico, onde o levaram aqui no mundo físico, absorvidos na sua jornada, caminhada, absorvidos uns no trabalho, outros no ódio, outros na raiva, outros percorrendo maus caminhos, em roubos, assaltos, em mortes, enfim, cada um de nós aproveita, tira da sua vida as lições necessárias que lhe poderão surtir algum efeito ou não, mas acima de tudo é uma bênção que Deus Pai Todo-Poderoso nos concede a toda a hora, que seu Filho Jesus Divino e Amado Mestre nos protege, guarda e ilumina, que sua Mãe Maria e que os nossos mentores espirituais, guias espirituais, anjos da guarda, anjos protetores, nos protegem, nos guardam, nos iluminam, nos elucidam, de tanta e tanta maneira que nós, às vezes, nós não vemos, pura e simplesmente não vemos, como um sem-abrigo. Nós passamos arrumadinho a eles, nós não vemos, pois é, passamos arrumadinho a eles, e nós, para falar hoje aqui do nosso nascimento, do nosso planejamento reencarnatório, a nossa vida no mundo físico. Mas primeiro ler aqui hoje só leio aqui deste pequeno livro, Ilumina o meu dia. Toda a nossa vida é feita de escolhas. Escolher quer dizer preferir, selecionar, optar. Desde o amanhecer temos de escolher se vamos ficar mais um tempo na cama ou não, se vamos tomar o pequeno almoço e o que vamos comer, se vamos trabalhar, como iremos e por aí vai. Tu irás construir o teu dia a partir das escolhas que fazes. Escolhe com cuidado, pois podes viver muito bem com toda a gente ou viver muito mal, até contigo mesmo. Quantos obstáculos encontraremos na nossa vida? Alguns são resolvidos de imediato, outros exigem muito de nós. Às vezes enfrentamo-los e às vezes fugimos deles, contornando e procurando outro caminho. Raramente nos lembramos que todo o obstáculo
contém uma oportunidade para melhorarmos a nossa condição, porque ao enfrentar um obstáculo aprendemos uma lição de vida. A nossa maturidade depende da experiência que conquistamos ao lidar com tais situações. Ilumina o meu dia. E nós aqui estamos, meus amigos, hoje estamos aqui físicos, hoje estamos aqui fisicamente, temos os nossos lares, quem não é casado está com a mãe, o pai, habita sozinho, sozinha, mas nós essencialmente estamos aqui, percorrendo este caminho que pode ser um caminho de luz e pode ser um caminho de alguma intranquilidade, de alguma angústia, porque nós esquecemos no nosso dia a dia, por conta do nosso ego, vaidade, por conta do nosso espírito, nós esquecemos a bagagem do nosso transcendente, o nosso karma. Nós esquecemos que a maior parte do tempo da nossa vida, jornada aqui, não importa se vive muito, se vive pouco, a maior parte do tempo nós esquecemos o que viemos, esquecemos de onde viemos, o que estamos aqui fazendo e para onde vamos. 3 situações diferentes, que nada têm a ver uma com a outra, mas do qual é o mesmo espírito que percorre todas essas caminhadas, todas essas jornadas. Nós viemos da erraticidade, do mundo espiritual, viemos para este mundo físico, adquirimos esta roupagem, matéria física, para poder viver, para poder dizer que habita, que vive na terceira dimensão. E se somos espíritos, continuaremos a ser espíritos. Quando um dia partirmos para fazermos a nossa jornada, quando aportarmos num cais e ser lá a nossa saída, o nosso cruzeiro, o nosso cruzeiro chegou ao fim. Mas vamos começar do princípio, porque nós estivemos no mundo espiritual. Não nos lembramos, é verdade. Não nos lembramos porque Deus, na sua infinita bondade, sabedoria, saberia que isso não nos traria nenhum proveito nem melhoramento. Muitos de nós, se soubéssemos o que fizemos no passado, nos iríamos angustiar. Se nós tivéssemos a oportunidade de conhecer os espíritos com quem convivemos noutras vidas, nós iríamos nos angustiar ou a nós nos iríamos revoltar ainda mais, crendo que sempre tem razão. Pois é, porque esquecemos a humildade. Jesus, divino e amado Mestre, veio trazer a humildade. Mas nós, a dada altura, no mundo espiritual, eu já falei isto muito, mas alguém me pediu, não é? Eu já falei isto muito. Nós, a dada altura, quando habitamos naquelas correntes negativas, quando percorremos, estamos naquelas dimensões de baixa vibração, de energias densas, pesadas, quando nós estamos naquelas, quer seja um espírito solitário, quer seja um espírito em grupo, normalmente não é solitário, é por afinidade, se junta a um grupo de espíritos que estão na mesma densidade que esse, quer seja no ódio, quer seja na raiva, quer seja na cobrança, quer seja na obsessão, quer seja no julgamento, quer seja não se conscientizar ainda que partiu, que é espírito, que está no mundo espiritual. Nós permanecemos lá muito, muito e muito tempo. Até que aqui há 100, 200, 300, 400, 500 anos, a nossa consciência do nosso espírito melhorou um pouco e
conseguiu ter a nitidez de ver o sol nascer no seu semblante, na sua projeção para a sua mente espiritual, porque nós ainda somos lá espírito e nós andamos caçando, andamos maltratando, andamos correndo atrás de um e do outro, andamos saltando, pulando, saltitando, sem paradeiro e pouso certo. Inclusivamente vindo aqui ao mundo físico e indo para o mundo espiritual. Se calhar até se tornando alguns obsessores, mas estamos a falar no passado. Nessa altura, nós, porque os médiuns já houve toda a vida, o nosso espírito, ele se conscientizou. Ele voltou o pensamento para Deus, para Jesus, e pedimos uma nova oportunidade para vir a este mundo físico, fazer o nosso reajuste, pagar as nossas dívidas, nos reajustarmos com os nossos irmãos e irmãs que, por não saber amar, atiramos também para o mundo espiritual, condição que nós se encontrávamos lá. Acontece que nós, ainda lá no mundo espiritual, nos é concedido, porque voltamos, porque só Deus tem essa bênção, só Deus tem essa grandiosidade de nos dar a condição para vir ao mundo físico. Aqui as doutrinas estão fora. Meus amigos, minhas amigas, aqui não entra doutrinas. Nós lá no mundo espiritual também andamos em doutrinas. Andamos. Aquela doutrina que era a nossa, aquela fé, crença que era a nossa, lá no mundo espiritual também há. Há de todas as doutrinas. Há escolas, creches, hospitais, infantários, há casas de trabalho, casas de repouso, mas também há doutrinas para aquele espírito que ainda não evoluiu, porque não evoluiu, se dedicar àquela doutrina, que na sua mente lhe dá a condição de pensar que quando chegar ao mundo espiritual é um bem-aventurado, é um gênio da lâmpada. Quando chegar ao mundo espiritual, aqui poderemos falar da Igreja Católica, poderemos falar da doutrina espírita, poderemos falar Jeovás protestantes, crente, não crente, não importa. A nossa crença, a nossa fé lá no mundo espiritual, nós continuamos a praticá-la, porque nós encontramos lá, estão lá implantadas todas as doutrinas, porque o nosso espírito ainda não é puro, ainda não se desligou da matéria, ainda não se desligou dos resíduos kármicos, ainda não se desligou os nossos mentores, guias espirituais, espíritos de luz, anjos da guarda. Eles professam uma doutrina, realmente, que é a doutrina do Mestre Jesus, de Deus, só. Amor, humildade e tolerância, mais nada. Não precisam de ir a igrejas, não precisam de ir a templos, não precisam de ir a casas espíritas, não precisam de ir a Umbanda, Candomblé, Jeová, protestante, desde que adquiriu a sua maturidade, o seu crescimento espiritual, não precisa, não há dogmas, não precisa de pregar qualquer religião. A única religião é o amor ao serviço de Deus, de Jesus. É isso que os nossos mentores vêm trazer sempre, aquele conforto, aquela paz. Se houver um mentor que diga que uma doutrina que é melhor que outra, com certeza que não é o mentor que está lá, porque poderá ser uma mistificação, mas nós vamos
nos basear é aqui à nossa projeção, ao nosso planejamento reencarnatório, do qual pedimos a Deus para vir. Que maravilha, que bênção! Pedimos para vir numa família, constituir família, achar aquele homem, aquele espírito, achar aquela mulher, constituir família, aqueles filhos, aqueles amigos, aquele pai, mãe, sogro, sogra, que nada mais, nada menos são do que os maiores reajustes. Dívidas do passado são dívidas que estão, quando nós pedimos, e nós poderemos caminhar em plena harmonia, equilíbrio, paz e sintonia. Aqui não vale a pena nós pensarmos que por obrigação estamos inseridos num lar, numa família, por pagamento de dívidas. Não, é por amor. É por amor. Porque o próprio amor, a própria humildade, a própria tolerância na família, a própria união paga essas dívidas. Vai pagando aos poucos, vai aliviando esse karma desses espíritos no seio da família. Às vezes há uma pequena desarmonia, um pequeno desajuste, realmente há, e nós pedimos a Deus para vir a este mundo. Fizemos um bonito projeto, como quem faz uma casa, um planejamento. Nós até pedimos para vir cá sofrer muita coisa. Mas Deus, vendo que isso era impossível, eu já tenho falado isto noutras alturas, Ele cortou metade da nossa lista, porque Ele não quer que nós soframos. Deus, Jesus, a Virgem Santíssima, os mundos espirituais não querem que nós soframos de amor, de luz. Não. Quer que nós vivamos numa plena e sincera alegria. É a realidade. Só que nós ainda trazemos, apegado ao nosso karma, trazemos os nossos reajustes, as nossas dívidas, as nossas heranças do passado. E não nos despegamos das heranças do peso kármico. Não nos despegamos desse peso kármico que nós transportamos. Mas Deus nos concedeu, foi avaliado por esses espíritos, anjos, direcionados de Deus Pai Todo-Poderoso, para analisarem, verem se era viável, se não era viável, até que nós viemos à Terra, caímos aqui de paraquedas, passámos pelo forno, uns saem mais tostadinhos que outros, uns saem mais torradinhos que outros, mas passámos no forno. Pedimos inclusivamente para nascer neste país, nessa cidade, e adquirir aquela família. Como as doenças, não é? Os ilítrios, mas isso é outra história. Agora aqui vamos só falar de coisa boa, light. E nós viemos a este mundo. O primeiro sopro da vida, Deus nos dá o primeiro sopro da vida. Deus nos dá quando chegamos a este mundo físico, porque até vir ao mundo físico o espírito anda num vai e vem, visitar os amigos espirituais, família espiritual, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Enquanto está no útero da mãe, o espírito não tem paramento. Vai e vem para o mundo espiritual e regressa. Vai e regressa. Mas quando cai no mundo espiritual, no mundo físico, acabaram-se as viagens. Acabaram-se as viagens assim tão assiduamente, não é? Pois, porque durante a noite nós fazemos viagens espirituais, astrais. Mas uma criança é um anjo. Criança não tem maldade, não é? Mas aqueles espíritos amigos
da família espiritual, continuam a protegê-lo durante algum tempo. Mas também tem, tanto que às vezes há crianças que passam mal, crianças, bebés, que passam mal na sua respiração, durante a noite, enquanto descansam, só choram, porque a criança consegue ter a sua visualização ainda do mundo espiritual. Enquanto é criança, até ali uma certa idade, uma tenra idade, consegue ter a percepção de quem está nos quartos, no quarto onde ele dorme, quem o acompanha. Ele fica contente com uns, o seu espírito, e se alegra. Às vezes é o contrário, se assusta com outros, mas criança é sempre criança, não é? Nós atribuímos logo a termos físicos, mas às vezes não é espirituais. Mas a criança, nós, todos que fomos crianças, se fizermos adultos, e já na fase adulta, nós tomamos um certo conhecimento, uma certa liberdade. Liberdade porque os nossos pais continuam a acarinhar-nos, continuam a proteger-nos, pais físicos, continuam a ensinar-nos a respeitar o próximo, continuam a amar-nos, nem que tenha já barbas grandes, seja já homem, ainda anda passeando os livros, mas aqueles pais ainda é o filho pequeno, e sempre será, graças a Deus. Mas aquele espírito começa a tomar parte da sua vida espiritual. E às vezes a vida se pode complicar. A vida desse jovem, vamos lá, adolescente, que já não é criança, já passou, já é adolescente, já tem um certo conhecimento, já sabe ler, já sabe escrever, já sabe responder mal, às vezes, já sabe agradecer, já sabe falar mal com os adultos, já sabe respeitar os adultos. Aqui existe de tudo, porque já tudo vem. Os pais ensinam, com certeza, se calhar, a respeitar, mas é uma condição que já vem no nosso espírito, e como já vem no nosso espírito, nós nos revoltamos. Nós, sem saber, se revoltam, sem saber, se angustiam, sem saber, tomam raiva, ódio, rancor, até mesmo dentro do seio familiar, às vezes, acontece isso, porque a cobrança é um pouco dura, é um pouco pesada, é uma cobrança um pouco pesada que, quando nós viemos à Terra, é para adquirir paciência. Mas parece que é uma das condições que menos nós temos, é a paciência. E nós atiramos logo com tudo o que tivermos para cima de quem nos responde mal, fala mal, para quem não ande a nosso gosto, e nós estamos cumprindo o nosso trajeto, esquecem-se. Lá no caminho, lá no início, nós traçámos um caminho que era um caminho de paz, suavidade, de conforto, de alegria, ao mesmo tempo ir pagando as dívidas, mas o nosso espírito ainda é tão rebelde, que ainda não se conformou com a condição de estar naquela família. Muitas famílias, por conta da parte espiritual, muitas famílias às vezes têm graves desatinos, às vezes sem saberem porquê. Toda essa condição é uma parte espiritual que sobressai aquela angústia, sobressai aquela raiva, sobressai de várias maneiras. Chega à fase adulta, começa a andar no mau caminho, começa a ter a sua vida livre,
própria, não é? Já se acha dono e senhor da sua vida e está na casa dos pais ainda, a ser sustentado por os pais, mas sem lhe dever nenhuma obrigação. E os pais continuam inclusivamente alimentando aquele marmanjo, não é? Alimentando os vícios dele, dela, e no fim ainda serem maltratados. Com muito amor, muito respeito, aqueles pais continuam com aquelas mágoas, mas continuam tratando daquele filho, porque na realidade é filho, não é? É filho, mas depois começa-se a andar por maus caminhos, mas esses maus caminhos, que são as encruzilhadas da nossa vida, são as más companhias, que são outros espíritos que já se reuniram noutras alturas, que vieram a este mundo para desencaminhar uns aos outros, porque se sentem bem desencaminhando uns aos outros, se sentem bem percorrendo o caminho das drogas, da bebida, dos vícios, das raivas, dos assaltos, das mortes, sentem-se bem nessa vida e nada os leva a mudar. Nem que esses pais se às vezes desdobrem quando sabem, até podem não ter nada em casa, porque esse filho, essa filha venderam tudo para consumir no vício deles. Mas a vida segue, a lei divina está atenta. A lei divina está atenta e muitas vezes a lei divina interfere na nossa vida física. Quando nós saímos muito do nosso caminho, porque aqui há várias condições, há várias situações, acima de tudo é a lei divina a funcionar. Às vezes há uns desencarnos na juventude, em massa, levando ali 2, 3, 4 de uma vez só, do qual o ser físico, os pais, irmãos, enfim, se doem, se lastimam, mas às vezes do qual essa situação, ocorrida das mais variadas formas, é a lei divina a funcionar, porque a lei divina, ela funciona, a lei de Deus, porque nós não podemos perder. Deus, Jesus, não quer que nós percamos tudo aquilo que nós já conquistamos, tudo aquilo que nós já melhoramos. Mesmo nesta terceira dimensão, nós já melhoramos muito. Podemos levar um dia, um mês, um ano em desarmonia, em desacordo, mas nós podemos não se dar bem com um ser físico, 2, 3, mas nós tratamos, lidamos, ajudamos outros muito mais, em muito maior número, em muito maior quantidade, de outras formas, de outras maneiras, porque aqui a lei divina, ela funciona dentro da lei de causa e efeito, não é? Com certeza que sim, é a lei de causa e efeito, ou de ação e reação. Claro que quem com ferros mata, pois é, a história do dente por dente, olho por olho, isso foi no outro tempo, mas mais logo se calhar volta ao mesmo. Então a lei divina, quando o ser físico é avisado uma vez, 2, 3, e que não escuta, que não está em condições de escutar aquele espírito, porque os sinais são dados em sonho, são dados em vida, acordado, são dados por pessoas, são dados por amigos, são dados os recados para o encaminhamento. Há para o desencaminhamento. Os mundos inferiores
esse tal, lembrando aqui do Padre Léo, não é? O encardido, não é? O encardido, ele está em todo o lado. O encardido, ele está em todo o lado. É verdade. Está em todo o lado, prejudicando as famílias, prejudicando as amizades, relacionamentos, prejudicando em doutrinas, prejudicando esse tal encardido, lembrando aqui do Padre Léo, nem sei porquê, mas enfim, e ele acho que chamava o encardido, não é? Chamava o encardido, esse tal encardido, ele está prontinho, está em todo lado, está em todos os momentos e está prontinho para tomar posse e tomar frente, para mesmo desencaminhar, derrubar mesmo, destruir, se nós deixarmos. Claro que nós teremos que estar sempre atentos a esse encardido ou a esses encardidos, porque um só traz um batalhão deles, traz uma falange inteira. Um encardido traz dessas dimensões inferiores, desses espíritos sem nenhuma luz e nenhuma evolução, cobradores, obsessores, enfim. Mas nós, meus amigos, minhas amigas, a nossa vida, ela não é só cobranças e obsessões. Não. A nossa vida tem que ser muito mais que isso. Tem que ser de paz, de equilíbrio e de harmonia. Mas vós, desse lado, é que muitas vezes buscam para todos vós essas tristezas, buscam para os vossos lares, deixam entrar esse encardido nos vossos lares, minando, contaminando esse ambiente. Já viram? Foram vós que lhe abriram a porta da frente, foram vós que lhe abriram a janela da vossa alma, foram vós que lhe abriram a porta do vosso pensamento. E esse encardido trouxe um batalhão enorme para entrar dentro da vossa casa, destruir, para se sentirem mal. Entram em casa, sentem-se agoniados. É um ambiente pesado, é um ambiente que às vezes nos faz mal. Então Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, para nós não perdermos tudo, envia esses espíritos, anjos, santos, espíritos, guias espirituais, mentores espirituais, guias, enfim, o que for, para nos causar a partida para o mundo espiritual. Não tivemos a oportunidade de chegar à meta da nossa validade, por conta dos desatinos que já cometemos no mundo físico. É verdade. Não porque Deus nos queira lá tão depressa daquele lado. Há muita gente que chega à idade avançada. Aqui tudo tem a ver com os nossos reajustes, as nossas dívidas, o que é que nós transportamos em doenças no mundo, no corpo físico, que a dada altura despertam, denominados dielítrios, que são nada menos do que espíritos que nós transportamos do passado, dívidas do passado, que por não saber amar em outras vidas atiramos aqueles espíritos para o mundo espiritual, matamos, roubamos, enfim, fizemos as maiores atrocidades. E eles também pediram a Deus a sua oportunidade para serem cobrados. E Deus permite, porque Deus permite a cobrança da dívida. Não permite mais do que a cobrança, não permite mais do que aquela cobrança, mas permite que a cobrança seja feita. Muitas vezes nós vemos jovens seguirem cedo, jovens, crianças que ainda não tinham um longo percurso, mas se calhar também lá na frente, mais na frente, porque nós não vemos, Deus vê e sabe, se calhar lá mais na frente seria pior
pior para a família e pior até para eles. Teriam se calhar adquirido outras dívidas kármicas que só vai preenchendo o nosso livrinho, que só vai preenchendo, em vez de aliviar, não, vão carregando. Quando lá chegam àquele lado, nós, quando chegamos àquele lado, nós, para já nós, como todos sabem, nós, na nossa vida, nós temos altos e baixos. Tudo é um aprendizado. Os nossos empregos é um aprendizado, os nossos relacionamentos é um aprendizado, as nossas dificuldades, as nossas amizades, relacionamentos, aquelas pessoas que passaram por a nossa vida e que por algum motivo abalaram, é um aprendizado, aquelas que permanecem, é um aprendizado, aqueles que passaram e ficaram dizendo mal de nós, é outro aprendizado. Tudo é um aprendizado na nossa vida. Mas nós teremos que as doutrinas é um aprendizado. A Igreja Católica é um aprendizado. A corrente indiana do espaço é um aprendizado. Candomblé, Umbanda, Jeová, protestante, evangélico, ortodoxo, não importa qual é a igreja, não importa qual é a crença, não importa qual é o dogma ou a fé, porque é um aprendizado. Desejo que seja de boa valia para todos vós, onde vocês se encontram. É isso que eu desejo, mas é um aprendizado. Sabem, até a passagem por um hospital, às vezes, quer seja na condição de doente, quer seja na condição de visitante, é um aprendizado que vai constar tudo do nosso livrinho, do nosso caderno, do nosso projeto, que está lá, que a dada altura nós iríamos conhecer essas pessoas, uns iriam se afastar, outros iriam ficar, nossas famílias, nossos filhos, os nossos filhos tomam asas, é como os passarinhos, crescem, voam, vão fazer o ninho deles, tomam a individualidade deles, mas o relacionamento, a amizade fica, não é? Fica. Porque a amizade fica, tem que ficar, porque se não ficar, não houve pagamento algum. A amizade, o conforto, o carinho, a paz, terá que permanecer. Senão, não há reajuste. Mas há muita gente que não pensa nisso, que não quer saber, porque pensa que isto tudo são... Porque pensa que isto tudo são derivações de emanações de pensamentos à toa. Não é nada é à toa. Nada é à toa. Eu estar aqui a falar, eu tinha outro tema para falar, sabem? Eu tinha um outro tema que até já tinha escrito, que irei fazer um áudio gravado. Eu já tinha um outro tema para falar, do qual irei fazer um outro áudio, que é orientação acerca do desencarne. Mas quando vim aqui, deu este, pronto. Onde não deixa raízes, onde não se plantou, não houve nenhum reajuste. Continua a dívida. Nós passamos para o mundo etérico quando nós chegarmos lá. E vamos olhar para trás, para a vida física. Só que já não vamos ter condições de voltar aqui, pelo menos nesta vida, e se viermos mais alguma vez, sabe Deus quando, porque nós não sabemos, no mundo espiritual, celestial, não sabem, só Deus sabe, mas nós ficamos olhando para trás. Tudo quanto perdemos, tudo quanto ignoramos, e tudo quanto nós desejamos que não era para ser e que aconteceu.
Às vezes aconteceu, não é para nos melhorar. Às vezes aconteceu, não é... Acontece muito. É porque nós nos sentimos contentes. É porque a primavera não fica sempre, não é? Vem o outono, vem o inverno, vem a primavera, vem o verão. Pois é. São as 4 estações do ano que Deus criou neste planeta. No mundo espiritual não há estações. Por incrível que pareça, lá não há estações do ano. E há sol, e há um lindo e maravilhoso, inclusive vários sóis. E há dimensões que habitam às escuras. Já viram como é que pode acontecer uma condição destas? Uns terem luz de mais e outros terem luz de menos. Por condição dos espíritos que lá habitam nessas dimensões sem nenhuma luz, com alguma densidade, muita densidade negativa, com uma densidade que os próprios espíritos, às vezes, é um emaranhado que costumam lá a caminhar e a andar. Mas, acima de tudo, é Deus que concede essa luz na sua infinita bondade e é a pureza dos espíritos. É o trabalho, é a união, é o amor em equilíbrio, é a harmonia de todos os espíritos, trabalhando para a mesma fonte, para a mesma força, que é o bem. O bem. Essas falanges do Divino Mestre Jesus, essas falanges de sua Mãe Maria, que são muitas, 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 que normalmente costumam vir aqui ao mundo físico, nos auxiliarem, caminharem, ajudarem, vêm carregadas de luz, carregadas de amor, carregadas de esperança, de fé, enquanto que quando toca na parte do encardido, não sei porque é que eu hoje estou com isto, desse encardido, porque acho que é o Padre Léo que fala isso, ou falava, não é? Porque o Padre Léo já partiu também para o mundo espiritual, penso eu, não é? Partiu. Esse encardido, quando vem, não traz luz nenhuma, traz a noite, traz a escuridão, traz as trevas com eles, traz a agonia, traz o desespero, a angústia para que nós nos sentimos mal, mas nós, sabem, nós continuamos aqui, caminhando um dia de cada vez. Um dia de cada vez é uma bênção. Quer dizer que é mais uma oportunidade que nós temos de fazer a mudança, fazer a diferença, de fazer as alterações em nós, para melhorar onde nós vejamos que está errado. Onde nós vejamos que está errado. Porque há muita gente que não faz o certo, que não faz o que está certo para si por conta dos outros. Porque o outro vai reclamar, porque o outro vai dizer mal, porque o outro vai julgar, porque o outro... meus amigos, minhas amigas, mudança é mudança. Mudança vós só mudam se tiverem essa sintonia, se tiverem essa harmonia, se tiverem essa paz e serenidade. Não é mudar à toa, não. Nós trabalhamos de dia. Eu trabalhei muito à noite, até altas horas da noite, mas se for agora trabalhar de noite, estranho, não é? Estranho. Há pessoas que trabalham de noite, não estranham, sentem-se bem, até têm mais tempo durante o dia para fazer os seus afazeres, enquanto quem trabalha de dia às vezes não tem, mas está feliz, contente por trabalhar de dia. As alterações temos nós que a fazer, mas é alterações que cada um sinta necessidade de fazer, sem olhar se
quem quer que seja se vai incomodar ou alterar. Pois é, porque lá mais na frente, sabem, lá mais na frente, a felicidade que nós almejamos não é nenhuma, por conta das nossas escolhas fisicamente, porque nós continuamos todos os dias percorrendo os nossos corredores da vida, abrindo e fechando portas, perdendo algumas oportunidades, achando outras que nos poderão fazer bem. É verdade. Mas lá mais na frente, nós, ao escolher errado, vamos pagar por isso. Pagamos a fatura. Pagamos a fatura na nossa vida íntima. Pagamos a fatura no nosso lar. Pagamos a fatura nos nossos relacionamentos de amizade, com a família, nos empregos, na saúde. E além disso, acrescentamos no nosso livrinho algo muito de errado, porque nós pedimos outra coisa, que não é essa que estamos fazendo no momento. Aqui cada um é que sabe, não é? Eu estou falando assim, mas cada um é que sabe. Cada um é que sabe se está bem, se está mal. A angústia que tem, a tristeza que sente, o prazer que sente, a alegria que sente, tudo isso é único em cada um ser físico. Aqui, nós, há muita gente. Eu gosto de trabalhar, por exemplo. Gosto de trabalhar. Há muita gente que fica infeliz, triste, porque tem que trabalhar. É pobre, é uma chatice, realmente é. É pobre, tem que trabalhar, levantar cedo, mas é uma alegria, graças a Deus. Graças a Deus porque temos saúde, graças a Deus porque há trabalho. Porque é do trabalho que nós, por ser pobre, trazemos para o nosso lar, para fazer frente às nossas despesas. Pagar a renda, a água, a luz e o nosso comer. Vestimenta. Pois é, há muita gente que gosta de relacionamentos, mas é relacionamentos que lhe façam algum proveito. Porque quando vós estiverem doentes, se pedirem a esses vossos, quem mora perto, não é? Estamos a falar aqui de quem mora perto, amigo, amiga, irmão, irmã, não importa, que é do relacionamento, que é da amizade, se calhar volta-lhe as costas. Pois é. Nós, ao voltar as costas, já é uma paga, já é um sinal de que nós, aquele casal, aquela pessoa não é real, não é um amigo real, uma amiga. Depois temos na nossa individualidade. Na nossa individualidade temos que estar contentes e felizes no nosso lar. Essa é a alegria. Essa é a alegria e essa é a condição. É cada um de nós estarmos contentes nos nossos lares. É uma alegria, é uma beleza. É nós vir para casa, é uma alegria, é uma beleza. Não é só a casa ou o local onde nós descansamos. É o local, é a casa onde a nossa mente vai divagar em beleza, em harmonia, em equilíbrio, em paz, em amor, quer seja com a esposa, quer seja com o marido, quer seja com o filho, pai, filho, filha, pai, mãe, enfim, acima de tudo para quem já tem o seu marido, a sua esposa. Nós não devemos, ninguém deverá ir para o seu lar pensando, ficar no tasco bebendo, ficar na taberna, no café bebendo, porque não suporta ir para casa, porque não, meus amigos, minhas amigas, nada disso. Nós temos que se sentir felizes, contentes. Eu sinto-me contente em vir para casa.
Sinto-me feliz em vir para casa, alegre em vir para casa. Vem, graças a Deus. Não é ficar, muita gente ficar angustiado, triste, ficar no tasco bebendo, afogando as mágoas, naqueles espíritos, no tal encardido, não é? Que o puxou para a bebida, para o vício, o tal encardido que quer mesmo a sua ruína. Estou-me rindo por causa do encardido. Ai meu Deus. Por causa do... quer mesmo a vossa ruína, a vossa desgraça. Não quer o vosso bem. Até que nós realmente cumprimos o nosso caminho, cumprimos o nosso trajeto, cumprimos as nossas obrigações, chegamos, vamos nesse cruzeiro, chegamos a uma paragem, ouvimos o capitão do barco dizer, passageiro no mortal, chamar por o nosso nome, que é a nossa paragem, a paragem obrigatória, que é o nosso destino, é a nossa saída. Nós nos preparamos para a viagem. Viemos, não trouxemos nada. Quando abalamos, meus amigos, minhas amigas, nada levamos. Não é a mesma conta, não levamos a mesma conta que trouxemos, porque nós poderemos ter aliviado a nossa carga, a nossa bagagem, como nós poderemos ter feito a nossa bagagem, a nossa carga ainda mais pesada. Ou aliviamos ou pioramos. Pois é, eu espero, desejo que cada um de nós tenha aliviado a sua carga, porque senão teremos que voltar aqui, sabem? Tudo quanto deixamos de fazer no nosso planejamento, aquilo que concordamos lá, a escrever lá, para fazer neste mundo, tudo quanto deixamos de fazer, nós voltamos para cumprir, mais que não seja esse pequeno percurso para cumprir. Pode ser pequeno, pode ser grande, aqui depende de cada um. Deus, um dia, nos vai dar nova oportunidade de vir aqui, ao mundo físico, para cumprir aquilo que faltava. Poderá ser uma condição grande, poderá ser uma condição mais pequena. Às vezes, sabem, aqui é um pouco prematuro falar, porque às vezes há o arrependimento do Espírito. Realmente às vezes há o arrependimento do Espírito, mas alguns dos casos, algumas das vezes, a simples gestação é o suficiente para aquele Espírito pagar alguma dívida com aquela família. Aquela ação de amor que aquela mãe, aquele pai, aqueles avós, até familiares, nutriram por aquele feto, que ainda é um feto, às vezes é o suficiente para aquela dívida ficar paga e esse feto, esse espírito, regressar ao mundo espiritual, ainda no ventre da mãe. É verdade, causa mágoa, tristeza, é verdade, causa. Às vezes tem 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos, acontece isso. Mais mágoa causa, dor, angústia, sofrimento, agonia, tristeza. Mas aqui é a condição do Espírito. Nós viemos na condição de Espírito. Porque o nosso Espírito porque o meu Espírito ainda não cumpriu todas as obrigações a que se comprometeu, é que eu ainda estou aqui. E Deus nos vai assessoreando todos os dias com
a iluminação da vida, com o sopro da vida. Deus nos vai dando faculdades, condições para nós continuarmos. Acima de tudo, é porque eu ainda não cumpri o que me propus vir aqui fazer ao mundo físico. Porque senão já teria partido. É verdade. Já teria partido. Aqui não importa se fiz muito, se fiz pouco, se trabalhei muito, se trabalhei pouco, em que situações e condições trabalhei, ou em que condições e situações trabalho agora, o que emano, o que vibro. Ponto final. Eu terminei automaticamente. O capitão do barco está chamando por mim. Passageiro nome tal, aqui é o seu desembarque. Eu pego na minha, se calhar como isto os tempos são mais modernos, se calhar uma mochilinha às costas, não é? Uma mochilinha em vez de ser mala de cartão, que mala é desconfortável, e hoje a gente pode pôr a mochila às costas, não é? Não. Já está tudo agarrado no nosso perispírito. Nós vamos limpinhos, sem nada. Sem mochila, sem... Nós costumamos dizer que levamos uma malinha de viagem, porque vai tudo agregado no nosso espírito, no nosso perispírito, que é a matriz do nosso espírito, na nossa consciência. E lá nós vamos ter uma rica oportunidade de ver o quanto deixamos o encardido mandar na nossa vida, porque ele quer mandar na vossa vida. O quanto demos a oportunidade dos nossos mentores, anjos da guarda, o Divino Mestre Jesus, sua Mãe Maria, o quanto demos a oportunidade ou não dessas forças de amor e humildade entrarem na nossa vida, na nossa mente, no nosso lar, no nosso caminho, na nossa jornada, para melhorarmos o conhecimento físico, acima de tudo espiritual. Porque nós, quando lá chegarmos, vamos ler folha a folha, minuto a minuto, segundo a segundo, o que fizemos, o que pensamos, o que emanamos, o que vibramos. A ação e reação. Pois é. Meus amigos, minhas amigas, que Jesus, divino e amado Mestre, a todos nos ilumine, guarde e proteja. Vou ler aqui mais um texto. 28. O amigo é um outro eu. Dizia o grande filósofo Aristóteles. Dizia ainda que sem a amizade o homem não pode ser feliz. Cada um de nós escolheu os amigos que tem e escolhe cada novo amigo. A escolha não é por acaso, pois é, mas parte do bem-estar que sentimos ao partilhar o nosso tempo com tal pessoa. O amigo é aquele que nos faz sentir bem, que nos traz um pouco de felicidade em cada encontro, em cada palavra e em cada abraço. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs. De todos eu me despeço com muita paz, serenidade, que Jesus os abençoe, que Maria, sua mãe, ilumine os nossos lares com o seu manto sagrado, desejando a todos um lindo e abençoado fim de dia e uma boa semana. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. E o encardido hoje, hein?